Pessoal, estamos aqui começando com mais um Café com Negócios, com o selo da VetSign, um programa que vai estar aí na plataforma e também vai estar lá no YouTube, no canal da VetSign. Hoje a gente trouxe aqui para conversar um pouquinho com a gente o Dr. Thomas Marzano, que é médico veterinário, já foi diretor clínico de hospital por muito tempo, é presidente da Comissão de Pequenos Animais lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Também é anestesiologista e agora ele está trabalhando muito aí com gestão de processos. E o nosso bate-papo hoje vai caminhar nesse assunto aí de gestão de processos, né? Uma coisa aí nova na veterinária, apesar de que não é tão nova, mas agora que se fala tanto, né? O Dr. Thomas vai falar bastante com a gente. Então, Thomas, se apresenta aí para o pessoal, já fiz uma breve apresentação e conta pra gente qual foi o teu caminho aí, lá da graduação até os dias de hoje. Bom, obrigado pelo convite, Márcio. É uma honra estar conversando com vocês um pouquinho. Bom, na verdade, como que foi essa escalada? Eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente na veterinária, mesmo na época que eu era só um estudante. Eu sempre pensava em diretórios acadêmicos ou alguma vivência que me desse uma diferenciação. Hoje eu estou formado há 16 anos, então quando eu me formei, não tinha uma quantidade de profissionais, mas não tão grande como hoje. Como que eu fui para essa área? Então, a minha formação foi anestesia. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Como todo mundo queria cirurgia, eu fui para a área de anestesia. O que eu fiz de diferente? Comecei a anestesiar desde o começo. Na parte da faculdade, para alguns professores, junto em outras clínicas que eles iam. Com isso, saindo da faculdade, já estava empregado. Então comecei a fazer a parte de anestesia. Só que meu nome não era muito conhecido. Então eu tive que fazer um pouco de plantão. Isso daí acabou me dando uma vivência da parte de clínica. Eu falei, tem alguma coisa... Por causa dos plantões que você dava, que não era o teu foco. Não era o meu foco, mas era assim, como você tinha acabado de comprar os aparelhos, né? E o meu pai falou assim, ó, agora você se vira, né? Acabou já, ajudei bastante, se vira. Então fui me virar, fui atrás. Aí comecei a fazer isso até o meu foco ser só anestesia. Aí, trabalhando em várias clínicas, em muitos locais, o Dr. Salim, que é o dono do Hospital Veterinário Jardins, na época começou a reformar e me convidou para fazer parte e ser o diretor lá. Nessa época ele já era um hospital, já trabalhava... Era uma clínica e ele montou um hospital que hoje a gente está mais ou menos, até já passou isso, está como 40 e poucos veterinários no total, né? São mais de 80 colaboradores. Então, com isso, acabou vindo um momento que falei assim, legal, ótimo, quero ser diretor. E aí? A gente aprende alguma coisa na faculdade? Zero. Então, eu fui atrás, comecei a ir atrás, comecei a entender, né? A gente, como veterinário, não sabe nada de Excel, sabe nada de nada, né? Sabe veterinária. Não sabe ler uma planilha, né? Assim, eu quero ler esses números aqui para entender. Não sabe. Não sabe. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ir atrás disso, eu fui muito... O que eu preciso saber? Então, eu preciso entender uma planilha? Vou atrás. Eu preciso entender mais alguma coisa? Então, começou a ir formando. E isso foram 10 anos. 10 anos nessa mesma coisa. A gente crescendo o hospital. A gente chegou a crescer em alguns anos 50% de faturamento. Então, assim, a coisa foi... A gente chegou a ter já de veterinários clínicos uma média de 6 atendendo sem parar no horário comercial, fora a outra parte. E nessa parte, a anestesia foi ficando. Eu nunca... eu tenho uma verdade que eu
que eu sinto, que é o quê? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? E uma outra, então sempre caso duas coisas. Se fosse fácil, todo mundo fazia e as tarefas nunca têm fim. Então fazia. Eu era diretor, eu era anestesista, eu era estudante, porque nunca parava, Sim. e fazia tudo e isso. você concentrava tudo isso dentro do seu tempo lá no hospital. E fora também. E fora também. Nessa mesma época, eu participei de 5 associações de classe ao mesmo tempo. Então era uma época, né, que a gente tinha bastante coisa. E aí, depois de tanto tempo, eu resolvi. Aí meus filhos nasceram, fui presidente da Sociedade Paulista, as coisas foram surgindo, foram se diferenciando. E eu falei, ok, eu acho que eu preciso de algo a mais. Algo a mais. E esse algo a mais foi, preciso sair de ser diretor. Porque às vezes a gente fica, né, Márcio, muito focado, muito certinho, né, o cabresto lá, sim, que a gente coloca. E isso daí é complicado. Aí eu olhei e falei assim, eu sei bastante coisa, a veterinária precisa disso, para que eu vou ficar só preso num mesmo lugar, né? Tanto que hoje, quando eu saí, montei minha consultoria, minha mentoria, eu chamo até de mentoria, né? Porque ela envolve a consultoria junto com o coach também, que aí vou te contando tudo isso daí. Eu ainda faço consultoria no hospital. No hospital. Porque muito tempo e a gente quer manter um serviço, sim, só que com alguns outros focos agora. Já falando aí nessa sua nova linha, né? Vamos partir aqui para os nossos assuntos principais, né? Então, na sua opinião, né? Você trabalhou numa estrutura grande, a gente ouviu você falar. Na sua opinião, consultórios e clínicas, eles podem participar? É benéfico ter essa gestão de processos? Como que isso pode ser feito para o nosso amigo ali que tem um consultório pequeno ou tem uma clínica pequena, talvez não tenha um faturamento para ter um consultor, ou de repente cabe ter um funcionário dele que seja mentorado por um consultor? Como que você enxerga direcionado aí para a clínica pequena e para o consultório? Bom, vamos entender um pouco o que é gestão de processos, tá? Como que funciona? A gestão de processos em si... Primeiro, vamos lá. Processo. O que é um processo? Processo, muita gente pensa que é só a parte jurídica. Não. Processo, vamos pensar que é um protocolo. Então, o que a pessoa tem que fazer? Quando a gente lida com gestão de processo, o que todo mundo tem que fazer. Então, a sua recepcionista, o seu veterinário, a sua caixa do pet shop, cada um tem sua função. E dentro da sua função, cada um vai fazer o que você comandar. Vou dar um exemplo só para ficar bem prático, né? Quando a gente faz uma gravação de vídeo, né? Como a gente está fazendo, você precisa do quê? Você precisa de uma pessoa gravando, você precisa depois de alguém vai editar, você precisa de um controle de som, tudo isso. Agora, se você pegar e falar assim, vamos fazer isso daí? Vamos, que é a rotina de 99% das clínicas, se não mais. Sim. Vamos pegar uma câmera, eu mesmo gravo, eu mesmo faço. Opa, vai ficar bom? Vai acontecer, mas não vai ficar perfeito. Sim. Então, assim, quando você pensa, o ideal seria toda a clínica ter todos os seus processos escritos. Quando você tem Você diz isso desde que o cliente chega lá na recepção até o final do atendimento, todo o caminho dele dentro da clínica ou do hospital, até a hora que ele põe o pé para fora e vai embora. Você diz todos esses momentos. Tudo. Todos os momentos, todas as fases do atendimento. Eu até falo mais. Eu falo que você já tem que pensar no momento que a pessoa para o carro. Ele nem entrou ainda. Como que vai ser lá? Então, qual que é o processo do teu estacionamento? Ele tem as vagas limitadas, delimitadas. Na sua cidade é obrigatório ter uma vaga de idoso ou não? A partir de quantas vagas eu tenho? Como que está a minha aprovação dos bombeiros, da prefeitura? Tem que pensar tudo nisso. Porque o processo ele também mexe com a parte regulatória.
mas é mais voltado ao dia a dia, ao que tem que ser feito. Não a parte de documentação, é a parte mesmo operacional. Como é que a gente vai trabalhar ali? Isso, é a parte operacional, é o dia a dia. E é escrever isso daí, né? Então, normalmente, como que funciona uma gestão de processos? Eu vou falar um pouco do jeito que eu faço, que é o jeito que é difundido, que todos fazem, não na veterinária, né? Porque eu não sei se existe um profissional especializado, né? Eu acho que foi um dos pioneiros a fazer essa especialização nessa área, mas na parte humana, na parte de automóveis, indústrias, isso é feito como? É feito um diagnóstico, né? Então, você enxerga todo o processo da tua clínica, como que funciona, escrever tudo, conversar com todas as pessoas para falar assim, esse é o problema que a gente tem que iniciar. E aí é sentar e escrever. É sentar e escrever o processo. Colocar isso na ponta do lápis. Por quê? Qual que é o importante disso? O processo ele serve para padronizar. Aí o pessoal me pergunta, Thomas, ok, você quer padronizar a medicina veterinária? Então quer dizer, perde a individualidade do veterinário fazer as coisas? Eu falo, não. O padronizar se a pessoa vai na tua clínica de manhã, à tarde ou à noite, vai com o fulano de tal, o outro doutor tal, o atendimento é igual. Vou até um pouco além. Existem processos operacionais e processos técnicos. Então, mesmo assim, na mesma clínica, a pessoa não pode uma passar uma coisa, outra passar outra. Então, mas vai robotizar todo mundo? Não, é uma linha de pensamento, é uma linha de base. Se não houvesse isso, para que serviriam os livros? Os livros, eles mostram pra gente os processos. Como você trata uma ferida de pele? Senão cada um tratava de um jeito, um fazia uma coisa, outro fazia outra. Uma pessoa foi lá e falou assim, o processo de tratamento disso daqui é desse jeito. O processo de tratamento disso é desse jeito. Então, resumindo o processo, é isso. Claro, agora... Falando dos pequenos. Falando dos pequenos. Se você consegue parar um momento do seu dia para escrever os principais, faça isso. Entra e fala assim, o que eu vou fazer? Primeira coisa, qual que é? Então vamos lá, você tem estacionamento em casa, no seu estabelecimento? Então, se você tem estacionamento no seu estabelecimento, você faz o quê? Como as pessoas param? Como a pessoa é recebida? Então, a pessoa vai para lá, ela vai na recepção. O que a sua recepcionista fala? Qual a primeira frase que ela fala? Ela fala, oi, bom dia, boa tarde. Ela fala o nome dela, fala o nome da clínica. Seja bem-vindo, não seja. O que ela vai falar? Por quê? Todas têm que falar igual. Claro, um mentor, um consultor, ele vai te ajudar, isso daí com a expertise que ele tem. Eu resolvi ser isso por toda a vivência que eu tenho de hospital e das outras clínicas. Então eu percebo que hoje tem outras clínicas que me contratam também, clínicas veterinárias, não só hospital, porque eles querem falar assim, a gente precisa de um treinamento, a gente precisa disso. Por quê? Aí você escreve, que está aí a segunda etapa. Escreveu, o que você faz? Tem que treinar. Não adianta só escrever bonitinho, tá lá, este é o meu documento de processos. E aí ele fica lá na gaveta, ou fica lá pendurado num negócio de pop, né, de papel de parede, e não adianta, né, porque aí ele não fez o processo completo. E outra coisa, sabe o que o pessoal faz? Eles pegam assim, ele vai lá, ele escreve tudo, olha, tá tudo escrito, o que eu quero que vocês façam é isso aqui. Chega em uma reunião, senta com todas as recepcionistas, os veterinários, tá aqui, leiam esse papel e assina para mim. A pessoa vai ler uns 30 papéis. Ela vai olhar, ok, beleza. Depois o que acontece? Ela começa a fazer, um mês ela faz, no segundo, no terceiro ela já começa a esquecer
e aí muda a pessoa. Aí a pessoa nova que entrou, ela não vai ler os papéis de novo. Ou você contrata e fala assim, ó, tem tudo isso aqui para ler. A pessoa não presta nem atenção, Sim. a coisa não flui. Então isso tudo vai com treinamento. E a última coisa é escrever, treinar e controlar. Como é que você sabe que está fazendo aquilo mesmo? Tem que parar e ver se a pessoa está fazendo. Sim, sim. Então, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser qualquer tipo. Thomas, eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa assim. Posso eu fazer? Pode sim. É claro, às vezes você vai demorar mais tempo, mas começa pequeno, faz as duas principais coisas que você tem da recepção. A recepção é o teu gargalo, faz aquele. Não, meu gargalo é a internação. Faz a internação, senta para fazer isso. Mas Thomas, eu tenho só um consultório, sou só eu. Se for só você, mesmo assim, eu acho que você tem que criar, aí não é nenhum processo em si, é uma regra. É uma regra, por quê? Quando você, vamos dar um exemplo, você tem que levantar, normalmente você levanta que horas, Márcio? Mas 5h30, 6 horas da manhã, certo? Você faz isso por uma regra que você se estabeleceu, certo? Agora, se você não tivesse horário para acordar no horário que se não tivesse regra é que nem nenhuma, o pessoal fala, vou dormir até acordar. Né? E às vezes é bom isso, mas e a regra? E a funcionalidade? Então, para o pequeno, eu acho que tem esse fator. E aí ele pode, ele não precisa ter um profissional lá, obviamente, pelo que você falou, ele pode contratar um consultor que vai gerenciar isso para ele só vai executar, ou até o consultor vai executar. Mas vamos pensar, nós estamos aqui numa entrevista dentro de uma plataforma que vai trabalhar um online, que é a VetSign, né? Você acha que o online, a mentoria online, o curso online, a palestra online, ela pode ajudar esse cara que de repente não tem essa grana inicialmente para contratar uma pessoa a melhorar o seu estudo, as suas condições e executar isso daí? Ou você acha que ainda é muito cedo para falar? Não, o que eu entendo, eu sou agora no momento principal, né, depois toda essa mudança que eu já coloquei para ti também, e o pessoal que está ouvindo a gente, eu comecei a fazer muita coisa relacionada com o coaching, transformação, e a minha missão de vida é fazer com que as pessoas sejam melhores, para ela chegar onde ela quer, no ponto que ela quer. Então, você imagina que o meu conhecimento é ficar comigo mesmo, né? E isso daí dá pra gente fazer. Por quê? A expertise do consultor, ela vale, mas o método é igual. O método é igual. Então, quando você fala que você tem que começar com o diagnóstico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Existe uma das principais nomenclaturas dentro de um processo é o Seis Sigma. Seis Sigma, ele foi criado lá pelo pessoal lá, os japoneses. Por quê? O que eles precisavam? Eles precisavam de 99,9996% de acerto. Isso quer dizer 1,3 erros por milhão de tentativas. Nossa, você está em outro planeta, como assim? Não. Agora sim, vamos imaginar, se eu tiver 1% de erro na nossa clínica, você operou 100 animais, um vai morrer. Nossa, mas um é pouco. O ideal é que não morra. Sim. Né? Vamos dar um exemplo, né? O aeroporto de Campinas, ali o Viracopos, certo? Ele mais ou menos, né? Ele tem aí por volta de 11 mil voos, né? Você imagina se 1% desses voos caíssem. É muita coisa, né? É muita coisa. Agora, Thomas, mas eu consigo fazer isso? Consegue. Começar devagar, começa aos poucos. Por quê? Você começa a ver que o processo não é só para atendimento. O processo é o quê? Como você usa as coisas. Thomas, eu gasto muito com insumos.
Então podemos escrever um processo de o quê? Como as pessoas usam, como é distribuído, como é feita a compra, né? Às vezes um pequeno item que você acrescenta, um pequeno item que você... vou dar um exemplo bem prático, né? Tem gente que costuma usar, eu implementei isso no hospital, uma caixa individualizada para cada veterinário. Não precisa ficar todo o material dentro dos consultórios. Só isso daí, quando eu implementei no hospital, eu diminui em 30% a quantidade de insumos que a gente comprava. De gasto. 30%. É muita coisa, 30% por mês. Então, mas o que você fez? Eu pus uma caixa em cada veterinário. A pessoa só tem um enfermeiro que vai lá e nutre isso. Aí, então, mano, você tá falando do hospital, eu sou aqui sozinho. Tá, quantos catéteres você usa para pegar uma veia? Como que você faz? Quanto que você gasta nisso? Quanto você gasta nisso? Claro que é ética, né? A gente também não pode ficar reutilizando as coisas. Sim. Mas assim, Thomas, mas eu pego, vê que eu não sei direito, às vezes eu perco. Treina a fazer. Então E essas coisas são bem treino, né? O pessoal acha que não, né? Mas veia, aplicações, é tudo treino, né? A maioria das coisas você treina. O conhecimento técnico do que aplicar, do que fazer lá na hora que você fixou, isso a gente sabe, né? O resto é treino, né? Hoje em dia a gente vê que às vezes o cliente faz isso, né? Ele mede o veterinário pelo grau de acerto de tirar um sangue ou de pegar uma veia de primeira, né? Sendo que isso não mede a capacidade, isso mede treino. O quanto ele treinou para pegar uma veia, né? Você sabe muito bem, anestesista é muito bom nisso, né? Mas porque ele pega aí inúmeras veias todos os dias para fazer o trabalho dele e isso vai... Hoje, o pessoal fala que eu ainda faço algumas anestesias. Né? Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho alguns clientes que gostam muito, uns veterinários, que eu honro as pessoas que me ajudaram no início. Então essas pessoas, se eu posso fazer, eu ainda faço. E hoje eu já tenho mais de 12 mil anestesias no currículo. Então, para mim, pegar um acesso de um cachorro de 300 gramas com um catéter 26 é fácil, eu faço. Sim. A pessoa fala, nossa, mas que você é espetacular nisso. Aí eu falo assim, eu fui muito treinado para fazer. E o teu caminho, né? Hoje as pessoas têm a gente fala isso às vezes em algumas palestras, as pessoas veem o resultado final, né? Então, as pessoas estão assistindo a gente nessa entrevista, elas estão vendo o Márcio hoje, o Thomas hoje. Mas elas não viram o Márcio e o Thomas há 16 anos atrás, né? O quanto a gente já teve no lugar delas, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente valorizar. Bom, esse profissional, de repente, vale a pena então ele ir buscar no online alguma coisa e de repente ele tem um mentor, porque o que eu vejo às vezes a pessoa busca no online, hoje a gente tem uma facilidade tremenda, né, de informação e de cursos e de palestras, e ele tem o conhecimento, ele sabe de tudo isso, mas ele não aplica. Aí você fala, por que ele não aplica? Ele sabe, né? Aí é a falta que faz o mentor, né? Porque o mentor, eu acho que é uma pessoa que cobra ele, né? Que ele fala, caramba, tem a reunião com o meu mentor, eu precisava fazer aquilo e eu não fiz, né? Então eu vejo muito isso. E aí a gente pode partir pro terceiro assunto nosso, né? Que é você dar essa expertise, um pouquinho, óbvio, né? A gente não tem tempo para tudo, na gestão de um hospital mesmo. Como que funciona, né? Porque a gente tem aquela visão arcaica no hospital, tudo lindo, maravilhoso, né? Me dá um pouquinho da operação, dessa que você falou um pouquinho aqui, da caixinha e tal, mas o quão é difícil você transformar um hospital num hospital que tenha um processo de qualidade, que tenha uma sequência de atendimento legal e que a maioria dos clientes gosta. Sim. Bom, vamos pensar um pouco maior, né? Quando eu fiz o meu estudo na GV sobre gestão de processos, de qualidade, eu era o único veterinário lá. E aí eu estava junto com pessoas que mexiam com siderúrgicas, que mexiam com manufatura de aço para Petrobras. Então eram coisas gigantes, e eu era um veterinário ali, né? E aí eu aprendi muito também com alguns enfermeiros, alguns médicos que estavam, porque na parte humana o processo já é
super, mas muito mesmo aplicado, porque é a exigência, tá? Então eu comecei a entender mais ou menos como que funcionava isso e eu já percebi que eu fazia isso muito tempo atrás. Quando você aplica isso numa coisa grande, eu vou dar um exemplo. Lá nós temos no hospital por volta de 8 recepcionistas. Agora, você imagina, Márcio, que todas têm que falar a mesma língua. Sim. Todas têm que saber o que uma sabe do sistema, a outra também sabe. O que uma fala no telefone, a outra também fala. Então é sentar, escrever, sentar com elas e treinar. Além disso, a gente tem que pensar numa coisa maior, que é uma coisa que o veterinário falha muito, na prevenção. Não só na prevenção de doenças, na prevenção de coisas que vão acontecer de errado. Se você não arrumar aquilo, se você não entender como funciona, se os seus funcionários não todos estiverem falando a mesma língua, vai ter um erro, e o erro pode ser até mesmo causar morte no animal. Aí, Tomás, mas você está falando que um erro da minha recepcionista causa morte no animal? Sim. Quantas vezes vocês fazem treinamento de emergência com as suas recepcionistas? Quantas vezes, Márcio, eu já vi, né? Por mais que eu faça treinamento a cada 6 meses na recepção lá do hospital, agora nessa parte de consultoria, que eu falo para a recepcionista, isso daqui está acontecendo desse jeito. O que é? É um caso normal, uma emergência, uma urgência? Às vezes elas se bananam ainda. E aí o que acontece? Quando acontece isso, o animal pode estar cianótico, sem respirar, e um dono não sabendo, acolhendo ele ali. Ele pode morrer por causa disso. Olha o fato, um treinamento para sua recepcionista pode salvar a vida do animal. Que coisa. E a gente vê isso acontecer mesmo, viu? Eu também já vi isso daí, já trabalhei em hospital, hoje eu não trabalho mais em hospital, mas eu já vi acontecer. Não é uma coisa tão incomum assim. Não é, porque cada um tem que saber sua função, cada um tem que saber o porquê que ele está lá, né? Então, os processos, quando é um negócio hospital, já até aumenta. Aí aumenta não só o processo, a gente tem que ter perfil de função de cada funcionário, todos os funcionários têm que saber o que eles têm que trabalhar, por que é o papel deles na empresa, eles têm que saber o papel dos outros na empresa, até onde ele é exigido, até não, até o momento que você começa a fazer alguns treinamentos, dinâmicas de grupo, para eles saberem que ele depende do outro, que depende do outro, que é uma equipe em conjunto. Então essa parte, você vê que o hospital é uma coisa grande. Porém, ele é assim, a clínica, né, eu brinco, a clínica, menos gente, a complexidade é igual. É igual. Eu já atendi como anestesista, já fiz uma consultoria rápida numa clínica que tinham 2 veterinários, 2 recepcionistas e alguns desses pouca coisa. A complexidade é a mesma coisa, os problemas são os mesmos, em escala menor. Mas os problemas são os mesmos. Essa situação, por exemplo, que você descreveu, né, do cachorrinho cianótico, da recepcionista perdida, ela é muito mais comum de acontecer dentro de um hospital, mas não impede isso acontecer numa clínica, né, em menor escala, que nem você falou, mas pode acontecer igual. E se a recepcionista da clínica não tiver treinada, não tiver um processo ali a seguir, vai acontecer coisa errada, como aconteceria dentro do hospital. Sim, né? Com certeza. Quando a gente olha para dentro, a gente vê o quantas coisas a gente está fazendo de errado, medicamento vencido que a gente não joga fora, ampola que a gente quebra e reutiliza, quantas coisas. Isso daí são detalhes mínimos. Mas Thomas, eu sou pequeno, se eu não fizer isso eu não sobrevivo. Com esse pensamento é que os pequenos continuam pequenos ou quebram. Porque se ele não tiver um pensamento grande, agora, é o que eu brinco, tudo que hoje é padrão, falando de processo até, tudo que hoje é padrão, um dia foi rebeldia, um dia foi diferente. Então, você vai seguir o padrão de todo mundo fazer a mesma coisa? De todo mundo fazer isso? De todo mundo pensar que eu tenho que vacinar meu animal, eu tenho que concorrer por preço, eu tenho que fazer isso daqui. Vai se diferenciar? Vou me diferenciar, eu vou pôr uma gravata. Peraí, como assim? Calma.
Você vai só colocar uma camisa e uma gravata, você vai diferenciar. O teu público exige isso. Como que você vai fazer? Aí você vai lá, coloca uma gravata, um avental bonito, sim, espetacular, e a tua recepcionista tá com uma regatinha aqui assim, ó, um decote grande, tal, não sei o quê, e quando a pessoa vai lá, a mulher, às vezes, e o marido, o pessoal fica desconfortável com isso, aí você vai lá, faz tá todo atendimento, só que a pessoa já teve a primeira impressão lá embaixo. Lá na recepção. É por isso que é muito importante, né? E outra coisa, né? Por exemplo, eu tô com uma clínica, eu tô crescendo, eu quero montar num hospital, né? O colega que está assistindo a gente, ele tem que pensar nesse processo, né? Não adianta ele só pensar em, eu vou construir uma área maior, eu vou ter internação, legal, isso é bom e isso faz parte do crescimento. Mas se ele pensar em tudo isso, né, e focar só nisso e não num processo, nos processos, né? Que você falou que dá para setorizar, né? Processos de internação, processos de recepção. Se ele não for atrás disso, se ele não for pelo menos estudar, ver um vídeo, né? Um vídeo teu, como você é pioneiro, talvez não temos outras pessoas fazendo dentro da veterinária, mas esse vídeo vai ficar aqui na internet, então a pessoa, sei lá, pode estar assistindo isso muito tempo à frente e você já tem uns pupilos aí que estão fazendo por você, mas ela tem que pensar, né? Ela não pode evoluir, crescer a sua empresa sem pensar em processos hoje, não tem mais isso. Não tem. Só para você ter noção, até, Márcio, eu já fui procurado por alguns locais que querem construir. Por quê? Você tem que pensar já, até antes de construir, o número de consultórios que você quer, o número de baias de internação que você quer. Fica muito bonito, o pessoal fala assim, eu quero aumentar. Como você falou, eu quero aumentar. Eu quero fazer a coisa grande, eu quero ter 100 baias de internação. Você já calculou quanto dessas 100 baias vão custar por dia? Cada baia, quanto que ela custa por dia parada? Thomas, mas está parado, não custa nada. Custa, porque a sua moça de limpeza vai limpar ela ou ela vai deixar suja. Ou você quer ter pó lá dentro. Então vai custar a hora dela, material de limpeza. Aí, às vezes, o que o pessoal fala, que eu já vi fazer? Tem um monte de baia, troca o animal de baia só para sentir que está usando a baia diferente. Aí, o que acontece? Gasta mais material de limpeza ainda. Aí, quando você fala assim, pessoal, vamos diminuir. Qual que é o seu número? Você quer chegar num dia desse? Ok. Então, vamos chegar num dia desse, mas aos pouquinhos. Vamos planejar melhor. Né? Às vezes eu vejo hospitais construindo com 13 salas de atendimento, 18 salas de atendimento. Aí eu falo, quantas salas você usa? Eu uso todas. Não, vamos sentar, vamos pegar o número de consultas, número de atendimentos, divide tudo isso aqui. Aí eu falo assim, sabe quantas salas você precisa? 5. Como assim? Então, 5 salas. O resto é todo dinheiro jogado fora. E fica ocioso. Né? Fica ocioso, fica gastando. O dinheiro que você usou para o computador, às vezes tem que somar isso. Quanto você gastou na estrutura toda? Quando você vai ter um break-even para ver assim, tá, beleza, eu fiz isso, agora com isso daqui eu consigo me pagar. Quando que eu vou começar a ver a cor do dinheiro? Não pensa nisso. Né? Não, é mais fácil. Eu pego lá a casa e construindo. Né? Ô Thomas, pra gente já chegando aqui no terço final, né? Eu sei, né, acompanho você nas redes sociais, vejo palestras suas e eu sei que você gosta muito de desenvolvimento pessoal, né? E até você tem até agora uma linha para trabalhar com isso daí. Qual é a maior dificuldade que você vê hoje, aí já deixando a parte de empresa, de processo, pro médico veterinário, seja ele estudante, seja ele professor, seja ele dono de empresa ou funcionário de empresa, qual a maior dificuldade para esse veterinário se desenvolver? A gente vê hoje, né, nós estamos em 2020, a gente vê hoje muitos médicos veterinários frustrados, né? Às vezes eu vejo pessoas frustradas com rendimentos ruins, mas eu já vi pessoas frustradas até com um bom financeiro, uma empresa saudável, ou ganhando um bom salário porque tem uma boa técnica, mas frustrado. Então,
Qual a dificuldade no desenvolvimento pessoal do médico veterinário, na sua visão? Essa pergunta que você fez, eu estava falando isso hoje de manhã, com vários jovens veterinários. E eles fizeram a mesma pergunta. Então esse é um problema de todos, né? Eu vejo que a principal é a falta de foco. Então assim, o que você quer para a sua vida? O que você espera com a veterinária? O que você espera com isso? Se você é jovem, está começando agora, sou estudante ou eu estou acabando de me formar, qual é o foco? O que você espera que a veterinária te dê? Ou você já está na veterinária, já tem algum tempo, como você falou, Márcio, se você tem um foco somente financeiro, né? Será que e o resto? Tá bom para você? Ou se não, seu foco não é financeiro, você está ganhando bastante dinheiro e você está infeliz. Isso daí eu não falo nem só para veterinário, para todos, É uma né? coisa de vida, né? É uma coisa de vida. A gente muitas vezes não sabe a nossa missão de vida. E eu falo assim, a gente não sabe, mas eu também não sabia. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia há um pouco tempo atrás. A gente começa a se descobrir. Eu achava muito importante ser altamente ocupado. Não, aí eu falei, assim, com associações, e anestesista, e não sei o que, e blá, blá, blá. E hoje eu entendo que ocupação não é produção. Então, se você produz, se você é uma pessoa que consegue produzir, você consegue ter momentos de folga. Faz muito tempo que eu não trabalho mais de sábado e domingo, por uma opção minha. Então, durante a semana, eu tenho que produzir bastante. Então, é um foco, ir direto ao foco. Então, qual que é o seu foco? Por que até agora você não descobriu isso? Às vezes a gente não para para pensar. Não para para pensar. Ouve as pessoas do lado, as pessoas da sua família, as pessoas, a sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Tem muita gente que já está um tempo na veterinária e continua a mesma coisa. Qual que é o seu foco? Pensa nisso. Esse é o principal item que eu acho que tem que fazer. Por quê? Você precisa de foco. Se você quer ter foco, você sabe, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um curso à distância de processos, porque a sua clínica está precisando disso. Você está sofrendo porque você está tendo que resolver problema de todo mundo na sua clínica e você não está se posicionando. Então, qual é o foco? Qual que é o seu foco para isso? Essa é uma das preocupações que eu vejo que o nosso veterinário tem. Uma dificuldade do pessoal hoje é essa, né? De focar em alguma coisa para não se frustrar, porque ele fica querendo várias coisas, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Às vezes não consegue, ou às vezes até consegue, e quando consegue fala, puxa, isso não me trouxe uma coisa legal, não me trouxe uma animação, não me trouxe uma felicidade interior. E aí ele começa a desanimar. Porque como ele não tem foco, não tem aquela a Alice no País das Maravilhas, lá quando ela pergunta pro gato, para que caminho eu vou? Aí ele pergunta, para onde você quer ir? Eu não sei. Para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então quando você não sabe, você só olha aquele momento do que? Eu preciso fazer a minha pós-graduação em endocrinologia. É ali. Aí quando você consegue fazer, e agora? É que nem eu brinco. Quando você chega, você tem 2 caminhos para chegar no Everest, Márcio, né? Claro que não é nosso foco, mas né? Você tem 2 caminhos. Eu vou falar para você que você pode ir de helicóptero para lá. O helicóptero vai e coloca você no ponto do Everest. Ou, se é uma coisa que você deseja, você vai, faz toda a trilha, faz toda a preparação para ir. Ninguém quer ir de helicóptero na ponta. Por quê? A nossa felicidade não está na chegada, no ponto final, e sim na jornada que a gente teve. Então, quando eu olho para trás e vejo toda a minha jornada até chegar na pessoa que eu sou hoje, eu fico satisfeito, fico grato. Eu tenho certeza que com você também é isso, Márcio. Quando você olha para trás, você fala assim, pô, legal, eu quero chegar lá.
Mas eu falo, nossa... Eu já percorri um caminho. Eu já percorri um caminho. E às vezes o problema maior, se você não tem foco, você não sabe o que você quer rápido. E aí o que acontece? Atropela tudo, fica insatisfeito. Aí você vê que não é a profissão em si, né? Não é a profissão. O pessoal fala assim, Thomas, você falaria para os seus filhos de ser veterinário? Sim, com orgulho. Sim. Eu me orgulho de ser veterinário. Me orgulho, eu consigo sobreviver com isso hoje. Tudo que nós temos, né? Creio que você também, eu também, tudo que a gente tem veio da veterinária. Veio da veterinária. Meus filhos, eles podem estar na escola, eles podem estar bem hoje, né? Foi uma opção que eu fiz de ter, às vezes, diminuir um pouco o ganho para poder ter mais tempo livre com eles. Eu posso ir num cinema numa segunda-feira à noite. Sim. Uma coisa espetacular. Eu posso ver eles na natação. Então, tem alguns itens assim. Claro que no começo não foi fácil. Não. Foi difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. É o que a gente estava comentando agora atrás, né? A pessoa está vendo o final, mas não viu o caminho, né? Não viu o caminho. Você sabe o teu caminho, você contou um pouquinho pro pessoal, agora eles sabem, né? Mas hoje a gente tem muito isso com os jovens, principalmente, né? Você falou para jovens hoje de manhã. Eles olham, eles chegam na nossa clínica, eles olham a gente, dono de clínica, presidente da comissão, caramba, né? Ele já é isso, mas ele não sabe que você caminhou 16 anos, né? E aí, pra gente finalizar, tem ali muita gente atrás daquela câmera ali, né? Então, passa uma mensagem para eles, Thomas, uma mensagem para que eles iniciem a se autoconhecer, né? De repente a gente pode ter vários vídeos aqui na plataforma. De repente o Thomas vai ter um canal aqui na VetSign, né? Para ele difundir bastante isso aí para vocês. Mas passa lá para o pessoal uma mensagem final de como ele deve, pelo menos, iniciar esse autoconhecimento e esse desenvolvimento pessoal aí. O mais importante que eu vejo, hoje eu falo para todas as pessoas que me perguntam um conselho. Eu falo assim, para você pensar que o quanto você se conhece, pensa assim, se eu morresse hoje, qual que seria o meu legado? Se eu tô lá, as pessoas iam olhar para mim ali e falar assim, nossa, o Thomas, olha, ele foi isso, ele ajudou as pessoas assim, ele fez assado. Então pensem, qual é o seu legado? O seu legado é uma maneira de você se autoconhecer. Por quê? Se você não tiver nada que possa ser bom para ser deixado nesse mundo, alguma coisa está errada, tá? Então, pensem nisso, comecem a refletir mais, comecem a agradecer mais. Eu sempre falo para as pessoas, você começa a fazer a sua vida ser extraordinária quando você para de reclamar e começa a agradecer mais. O reclamar de um problema, você clamar, você fala. Quando você reclama, você fala novamente. Então você fica repetindo a mesma coisa. Você reclamar de alguma coisa, você chamar ela de volta para você. Você sente de novo. Agradecer, né, independente da religião, da espiritualidade de vocês, ressignifiquem o jeito que eu vou falar agora, se for melhor para vocês, a graça desce. Então você se sentir bem de novo. Então você agradecer as coisas faz você ter uma vida mais extraordinária. Então vamos fazer mais isso. Reconheça as pessoas que estão te ajudando, as pessoas que te ajudaram a se formar, os seus pais, sua mãe, as pessoas que estão junto com você na tua clínica, as pessoas que te ajudaram a construir tudo isso, as pessoas que estão ao teu lado na tua família. Comece a fazer mais isso, que aí vocês vão caminhar para uma vida extraordinária. Pessoal, queria agradecer bastante o Dr. Thomas que esteve aqui, disponibilizou o seu tempo. Como ele falou, hoje ele estava palestrando de manhã, trabalhou como anestesista à tarde e veio fazer a entrevista para a gente aqui. Então acompanha aí a gente na VetSign, lá no YouTube, né? Café com Negócios. Vamos trazer sempre gente muito bacana, gente da área veterinária, das diversas implicações que a área tem. Obrigado e até o próximo programa. Tchau. Tchau.